Um pai colocou sua filha grávida e cega nos trilhos do trem, e disse a ela para esperar. Então isso aconteceu. Sandra teve uma infância muito feliz sob todos os pontos de vista. Ela tinha uma mãe, um pai e uma casa grande com um enorme quintal para brincar. E seus pais eram realmente seus pais biológicos e não um casal que a adotou. Eles moravam no campo e a casa era enorme, com 2 andares, e era a maior casa de todas da região. Quando Sandra era criança, seus pais podiam comprar de tudo e viviam bem, e alguns até os consideravam ricos. Mas a vila onde moravam tinha uma regra importante. Não beba álcool e assim você terá tudo: dinheiro, trabalho e dignidade. O pai de Sandra era um trabalhador considerado pau para toda a obra. Diziam que ele fazia maravilhas com suas mãos. Tanto que até havia um verdadeiro parque de diversões no quintal de Sandra, com balanços, carrosséis e escorregadores. Todos feitos pelas mãos de seu pai. Tudo isso fazia as outras crianças terem inveja de Sandra, que ficavam fazendo fila na frente de sua casa, na esperança de serem convidadas ao seu quintal para brincar. Mas nem todos na aldeia viviam tão felizes quanto a família de Sandra. Muitos tinham padrastos e madrastas que odiavam seus enteados, ou eram abertamente abusivos. Algumas das mães e dos pais dessas crianças também bebiam em excesso e algumas crianças até acabaram indo morar na casa de seus avós, enquanto seus pais bebiam até a morte ou eram presos. Nesta vila, ser fraco não é uma coisa fácil. Nesta cidade você precisa ter força de vontade para não desistir e enfrentar todo tipo de problema bravamente. Sempre há algum tipo de desastre na colheita, seja relacionada a um período de seca ou de chuvas fortes. A verdade é que ninguém está protegido de nada. Enquanto uma pessoa vai cerrar os punhos, curvar-se sobre um canteiro e trabalhar duro, a outra vai dar de ombros e ir ao mercado para comprar álcool. As pessoas são diferentes, as vidas são diferentes, e os destinos também são diferentes. É por isso que todos achavam que Sandra tinha sorte. Ela cresceu como uma criança caprichosa e até mimada. Os pais a mimavam muito e não percebiam que estavam cometendo um erro. Mas tudo acaba, inclusive uma vida feliz e despreocupada. O que contribuiu para isso foi que a mãe de Sandra adoeceu, e não era apenas uma gripe ou resfriado. Esta doença surgiu do nada. No início, a visão da mulher começou a cair muito severamente de forma rápida e não estava claro o que causava isso. E quando ela foi ao médico, descobriu-se que ela tinha um tumor no cérebro. Este tumor pressionou o nervo óptico, e é por isso que ela não podia mais enxergar com clareza. Era tarde demais para a cirurgia. Se você tivesse vindo assim que sua visão começou a cair, tudo seria diferente, disse o médico. Mas quem teria pensado em fazer exames se nada estivesse errado? Quando sua visão começou a falhar, eles não foram para a cidade imediatamente. Eles moravam longe e haviam outras coisas para fazer na fazenda. Eles só foram fazer os exames quando ela não conseguia enxergar mais do que um braço de distância. Mais tarde, descobriu-se que o câncer no cérebro já estava em um estágio inoperável. Eles foram para casa sem nada mais a fazer, assim ela voltou para casa para morrer. Logo a mãe de Sandra ficou completamente cega, e ela só tinha 12 anos na época, e quando ela mais tinha que ajudar sua mãe, a menina só ficou mais egoísta. Sua mãe morreu quando Sandra completou 13 anos, exatamente no dia de seu aniversário. A morte de sua mãe foi um verdadeiro choque para a menina. Não era como ela imaginava passar o seu aniversário. Ela estava esperando um grande bolo e muitos presentes dos convidados, mas acabou sendo lágrimas, um vestido preto e um triste jantar memorial. Depois do enterro, Sandra estava apenas em choque. Todos achavam que ela estava sofrendo pela mãe, mas ela simplesmente não sabia o que fazer. Quem estava preocupado era o pai da menina. Ele não só tinha uma filha adolescente para cuidar, mas também tinha perdido a esposa que amava. Depois do enterro, ele sentou-se à mesa como se estivesse atordoado. Ele pediu que alguém lhe trouxesse um copo de vodka. Ele não bebia de jeito nenhum, mas lhe disseram para beber tudo em um gole, e ele iria se sentir melhor, e ele assim fez. Este era seu primeiro copo de álcool, e então, houve mais. Beber fazia os pensamentos do pai de Sandra se afastarem. E a cada vez que ele se sentia triste, recorria à bebida, fazendo-se afastar do homem do qual todos lembravam. Em uma manhã, quando Sandra tinha 15 anos, ela acordou seu pai com palavras cheias de ansiedade e desespero. "Me ajude, papai, estou cega como uma mãe", Sandra disse. Ela realmente não conseguia ver nada. Ela acordou pela manhã e não entendeu por que estava tão escuro. Ela mal conseguia encontrar seu pai dormindo no sofá, em frente à TV, mas ela o reconheceu não pelo toque, mas pelo cheiro. Ele cheirava a bebida. "Pare de brincadeiras, garota. Olha, aqui está minha mão." "Quantos dedos estão levantados?" ele perguntou, acenando a mão estendida na frente do rosto de Sandra. "Eu não posso ver, preciso ir até um médico." "Você tem algum dinheiro?" gritou Sandra. A vida não era tão boa agora como era antes. Tendo perdido o emprego devido à embriaguez constante, seu pai começou a beber em casa e, para sustentar seu vício, ele vendeu seu carro por quase nada. Também nunca havia dinheiro para nada, nem para comida. E apenas os balanços e carrosséis no quintal os lembravam de sua vida anterior, mas Sandra não os usava mais.
A sua vida adulta começou com a morte de sua mãe e a bebedeira de seu pai. E então ela ficou cega. Enquanto o pai pensava no que fazer para conseguir dinheiro, o tempo passou e Sandra começou a ficar paranoica. E se fosse como com sua mãe? Ela iria até o médico só para ele dizer que era tarde demais? Claro que pensar assim não melhorou sua saúde, e sua visão não voltou por conta própria. Finalmente, seu pai conseguiu o dinheiro e a levou ao médico. Não havia tumor, e a cegueira se devia ao nervosismo. O médico explicou ao pai de Sandra que ele tinha que cercá-la de cuidados, como fazia quando ela era criança. O problema de visão de Sandra não era físico, mas emocional. Ela ficou no hospital por um tempo, mas logo voltou para casa, e sua visão nunca mais voltou. Seu pai bebia e a vida de Sandra se tornou um pesadelo. Ela chorava constantemente e sentia falta dos tempos pacíficos quando sua mãe estava viva. Ela implorava mentalmente por perdão devido ao seu mau comportamento, mas era tarde demais para se arrepender. Quando a menina tinha 18 anos, ela foi hospitalizada novamente, não por causa da sua visão, mas porque ela caiu da varanda e quebrou a perna. A madeira do degrau da escada estava podre, mas seu pai não tinha interesse em consertá-la. Sandra descia a curta escada por hábito, sem segurar no corrimão, quando ouviu um estalo. O degrau quebrou e ela caiu. No hospital, ninguém prestou atenção à sua cegueira. Eles apenas trataram de sua perna. Contudo, um homem de sua idade se aproximou dela. Por uma estranha coincidência, ele também era cego, mas Sandra não podia confirmar isso e só confiou em sua palavra. Ele não disse a ela o motivo de estar no hospital. Ele apenas levava Sandra ao jardim em sua cadeira de rodas quando eles saíam para passear. Ele sempre a tocava, e isso é o que os cegos costumam fazer, mas o rapaz não estava apenas tocando seu rosto para reconhecer suas feições. Ele disse a ela que ela era linda e Sandra gostou de suas palavras, e assim como este jovem, ela se apaixonou. No dia em que ela recebeu alta do hospital, ela pediu às enfermeiras que escrevessem seu endereço e telefone em um papel e o entregassem ao jovem. Mas as enfermeiras apenas deram risadinhas, e quando ela saiu do hospital, ele nem veio se despedir. Sandra não entendia o que estava acontecendo, até que as enfermeiras lhe disseram que o jovem não era cego. Ele estava apenas fingindo e brincando com ela. Ele se aproveitou dela apenas para não ficar entediado no hospital. Sandra chorou a noite toda, e então decidiu não se apaixonar novamente. Mas esta não era a única surpresa que Sandra receberia. No dia em que ela foi liberada do hospital, o médico a surpreendeu com uma notícia. Ele disse: "Parabéns pela adição à família." Sandra estava grávida. Então o que fazer agora? Cega, e com um pai alcoólatra, Sandra decidiu não demorar em dar a notícia e contou tudo ao seu pai a caminho de casa. "Eu não preciso de uma terceira menina cega em casa agora", o pai dela disse. "O que você quer dizer com uma terceira?" Sandra não entendia. Sua mãe era cega, você é cega, e sua filha ficará cega também. E isto até parece um circo, ele disse. "O que te faz pensar que vou ter uma filha?" perguntou Sandra, e seu pai não respondeu. Depois de uns minutos, ele parou o veículo. Ele havia pego o carro emprestado de um amigo para buscar Sandra no hospital. "Saia", ele ordenou. Sandra, apesar de não ver, sabia que ainda não haviam chegado em casa. "Tenho que fazer uns trabalhos", disse seu pai. Então Sandra sentou-se em algo duro e frio e ouviu o carro se afastar. Ela estava com medo de sair de onde estava. Para onde ela poderia ir? Ela não podia ver, e se encontrava em um lugar desconhecido. Depois de um tempo, Sandra sentiu uma vibração estranha. Houve um som peculiar, parecido com o de um trem, e Sandra instintivamente se virou em direção ao som, mas ela não entendia o que estava acontecendo. A garota grávida não sabia que seu pai a colocou nos trilhos do trem com a intenção de se livrar dela e da criança de maneira tão brutal. De repente, algo agarrou Sandra por suas roupas, e começou a puxá-la cada vez mais forte. Ela percebeu que era um tipo de animal. Sandra ficou sem palavras, com medo de que fosse um urso. Sandra ouviu um trem zunindo por perto e então ela ouviu um latido alto. Em seguida ela ouviu a voz de um homem chamando um cachorro. O homem correu até Sandra e perguntou se ela havia se machucado. Mais tarde, ela soube que ele era um homem muito rico, que vinha para a floresta treinar seu São Bernardo, uma das raças mais fortes de cachorro do mundo. Quando o homem viu a garota sentada nos trilhos, ele ficou confuso e não sabia o que fazer, mas o São Bernardo reagiu mais rápido, e puxou a garota para fora dos trilhos. Sandra contou ao homem o que havia acontecido com ela e, sem dizer uma palavra, ele a levou embora com ele. O homem rico se apaixonou por essa garota, e logo se casou com ela, tornando-se pai de seu filho, sem fazer qualquer questionamento desnecessário. No dia em que Sandra se tornou mãe, ela recuperou a visão, mas Sandra nunca mais viu seu pai. Agora é com você. Escreva nos comentários abaixo o que achou dessa história. Também não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão curtir, pois assim conseguimos trazer mais vídeos emocionantes para você.